história de deslocamento de mulheres não brancas na Vila Mimosa, mapeando as raízes da Vila Mimosa até a Primeira Guerra Mundial e o Império Bizantino. A divisão religiosa que se tornou racial e étnica na época do Império Bizantino pode ser traçada de hoje. Tudo começa em fevereiro do ano de 840, com a proibição de venda de cristãos, que na época ocupavam o norte do Mediterrâneo, a muçulmanos norte-africanos. Ao invés, eslavos começaram a ser capturados e vendidos. A Europa Ocidental aprendeu a fazer dinheiro vendendo outros povos no lugar de si mesmo, e foi do nome deste outro povo que surgiu a palavra escravo. Como pagãos do leste europeu, eslavos eram considerados uma etnia distinta. A Europa Ocidental se transformou no coração da supremacia branca quando os eslavos do leste europeu começaram a ser marginalizados, explorados e escravizados de maneira que extrapolavam estruturas de classe. O conceito de posse e venda do outro vem de diferenças religiosas, já que há 1000 anos o conceito de raça ainda estava em estágio de formação. O conceito logo tomou forma e hoje ainda vivemos na estrutura social e governamental que começou a ser construída naquela época. O Pactum Lotari, que regulamentou a venda de pessoas em 840, representa a ruptura entre a República de Veneza, hoje o nordeste da Itália, e o Império Bizantino, que beirava o Mediterrâneo e boa parte do Mar Negro. Essa ruptura significa a aliança entre Itália e o mundo ocidental. Durante 1000 anos, cristãos se expandiram do norte do Mediterrâneo, ocuparam o norte e o oeste europeu e eventualmente colonizaram as Américas. Eslavos no leste europeu resistiram quanto podiam para preservar suas línguas, sua cultura e sua etnia. No começo do século XX, como resultado de centenas de anos de tensão causada por esta resistência, o mundo ocidental inicia a Primeira Guerra Mundial. Na minha leitura, a divisão entre leste e oeste europeu não é baseada nas relações entre a Europa e a União Soviética. Por isso, não incluo parte da Alemanha no leste. Baseia a divisão das regiões historicamente eslavas, com exceção da Hungria, Romênia e Grécia, que não são eslavos, mas são do leste em termos geográficos. Mesmo assim, a expansão de eslavos antigos mais de 1000 anos atrás tem tudo a ver com a categoria etnolinguística eslava que vemos hoje. A protuberância na linha de divisão entre leste e oeste formada pela Áustria e pela Hungria, por não serem eslavos, foi central no conflito global que marca a reestruturação de impérios e fixa a predominância da estrutura de Estado-nação que conhecemos hoje. Impérios como o bizantino passavam por fases de expansão e declínio, e um período de declínio aconteceu por conta da divisão entre o oeste europeu ortodoxo cristão e o leste grego. No século XX, com a Grande Guerra, impérios do leste europeu se desmantelaram e apenas alguns no oeste continuaram até os anos 80 ou 90. No Império da Áustria-Hungria, uma minoria alemã e húngara dominava uma população majoritariamente eslava. Um dia, o casal de herdeiros da Áustria-Hungria foi assassinado por um sérvio bósnio. Este evento desencadeou a Grande Guerra. As autoridades imperiais da Áustria-Hungria já pretendiam invadir a Sérvia bem antes do assassinato de seu casal de herdeiros. Portanto, quando o governo sérvio negou o envolvimento no assassinato e a maioria dos países europeus acreditaram, todos queriam evitar escalar o conflito, menos as autoridades austro-húngaras. Naturalmente, havia tensão nas estruturas de poder que não respeitavam a diversidade étnica da região. Uma cor rodeada pelo seu oposto torna-se mais vibrante, contrastante. Não é por acaso que a Áustria e a Hungria têm radiado um tom supremacista branco único desde então. O papel da mulher. A transição de impérios para estados iniciou também uma mudança no papel das mulheres na sociedade ocidental. Depois da Grande Guerra na Europa, havia um excedente de mulheres supérfluas. Em outras palavras, elas eram solteiras por conta do alto índice de morte em batalha. Na Inglaterra, por exemplo, mulheres entre 25 e 40 anos foram selecionadas e mandadas para as colônias, onde o excedente era inverso, havia mais homens colonizadores. Este processo de seleção era em teoria consensual, mas que opções elas tinham de fato? Eu diria que o processo era essencialmente de deportação, porque falta de opções está longe de significar consenso. Não ter marido era contrário às normas do Estado, era ilegal. A deportação de mulheres brancas de classe média servia também para prevenir que europeus no exterior não acabassem formando vínculos escandalosos com mulheres não brancas das colônias. Repondo a mão de obra de homens que foram para a guerra, essas mulheres brancas ocupavam um espaço no campo profissional que nunca tiveram antes. Isso engatinhou o feminismo burguês que conhecemos hoje, onde mulheres de classe média lutam para não serem apenas donas de casa e para ocupar posições profissionais que até então eram disponíveis apenas para homens. As mulheres pobres também não tinham poder, mas sempre trabalharam. Se é ilegal não ter marido e são mulheres brancas que são destinadas a casar, o que acontece com as mulheres eslavas? As mulheres não brancas com quem era escandaloso se envolver acabam contando com a clandestinidade como modo de sobrevivência. Enquanto a profissão de prostituta é vista como degradante para a mulher, a realidade social e estatal que as leva a depender dessa carreira é conservada, pois essas são vistas como puras e justas. A linha entre casamento forçado e prostituição é a distinção entre níveis de conforto estabelecido por normas estatais. Essas normas estatais eram e ainda são estabelecidas por homens.
Como é que tentar sobreviver nas entranhas da história é vergonhoso, enquanto os que a alimentam são vangloriados? A história se alimenta do conflito, se empolga com a miséria, ignora tantas vítimas e imortaliza os escritores e narradores. O Brasil se envolve. O Brasil se envolveu no conflito europeu declarando guerra contra a Alemanha em 1917. Em fuga, mulheres eslavas buscaram abrigo aqui. Sem dinheiro e sem marido, elas fundaram um bordel em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foi ali que nasceu o que hoje conhecemos como Vila Mimosa. Sem dinheiro e sem marido, elas fundaram um bordel em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foi ali que nasceu o que hoje conhecemos como Vila Mimosa. Com o tempo, as trabalhadoras estrangeiras se misturavam com as locais, porém, o que mais impactou a mudança na demografia da área foi o deslocamento. A expansão urbana e a do capital as perseguiam, forçando-as a esquivarem regiões mais e mais distantes. Depois do chamado fim da escravidão, muitas mulheres negras começaram a trabalhar com as do leste europeu. Algumas destas praticavam o judaísmo e eram reduzidas a polacas, mesmo quando não eram da Polônia. Muitos anos depois, quando a vila se estabeleceu na Praça da Bandeira, na Zona Norte, o corpo trabalhista era composto predominantemente por mulheres brasileiras e negras. Na sociedade patriarcal e supremacista do século XIX e XX, mulheres solteiras do leste europeu eram taxadas de supérfluas e tratadas desumanamente por pertencerem a uma etnia distinta da branca cristã. No Brasil, podemos ver paralelos com o tratamento de mulheres negras, e não é por acaso que a palavra escrava também imigrou. Hoje, a Vila Mimosa é uma pequena área onde a prostituição acontece de forma razoavelmente legalizada na propriedade da Polícia Civil, com aval do Estado e apoio de instituições sociais e de saúde. Digo razoavelmente porque prostituição é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho brasileiro, porém ainda envolve uma série de ilegalidades relacionadas a drogas ilícitas e milícias. Nem todas as mulheres negras que trabalham na Vila Mimosa são solteiras, mas todas lidam diariamente com a violência de um Estado branco que sustenta uma estrutura social que as rouba de opções, a fome, miséria e subjugação ao homem. Subjugação não apenas em termos interpessoais e sexuais, mas também como políticas públicas, interesses governamentais e expansão do capital. Travessia Rio-São Paulo. Países como Alemanha, França, Espanha e Itália têm interesse econômico e investem em um trem de alta velocidade que conectará Rio de Janeiro e São Paulo. Esse projeto pretende passar pela Vila Mimosa e precarizará ainda mais o sustento dessas trabalhadoras no processo de deslocamento. Há planos de construir um novo local para as mulheres trabalharem chamado Cidade das Meninas, mas o orçamento ainda flutua à distância, bem longe do campo de visão de qualquer destes investidores europeus. Os interesses econômicos da Europa Ocidental marginalizam outros povos há centenas de anos. A Vila Mimosa é um exemplo microcósmico da estrutura global que até hoje desloca e fragiliza a existência de mulheres não brancas. Esses interesses econômicos certamente não beneficiam todas as pessoas. Eles estão beneficiando a quem, afinal? A Europa Ocidental é pequena e vulnerável. Como podemos ver no mapa acima, ela ocupa metade do continente europeu, que já é o segundo menor continente do mundo e tem poucos recursos naturais. Mesmo assim, ela é uma força capaz de evoluir seus métodos de escravização e de sustentar uma sociedade onde mulheres como as trabalhadoras da Vila Mimosa não têm opção alguma além de se expor a situações brutais para sobreviver. Gatilho. O próximo parágrafo contém descrições perturbadoras de violência física. Em 2017, um ex-segurança da vila gravou um vídeo contando a história da situação que o levou a se demitir. Um dia, por necessidade financeira, uma trabalhadora concordou com uma quebra de protocolo. Ela foi com o cliente para um hotel fora da área designada para o trabalho das mulheres e demorou para voltar. A vizinhança se preocupou e pediu para alguns seguranças irem checar. Coagiram o recepcionista, arrombaram a porta do quarto e a encontraram amarrada, com fita sobre a boca, sendo torturado com cacos de vidro. Se o problema fosse esse psicopata em particular, poderíamos resolver ele rapidamente. Infelizmente, aqui nos deparamos com um problema que persiste há mais de 1000 anos. A tortura, a miséria e o abuso/uso do corpo da mulher são problemas que persistem ao longo da história humana, e é um trabalho constante resistir contra eles. Essas guerras estão no passado, no presente, nos nossos corpos e nas nossas mentes. Como a historiadora britânica Claire Makepeace apontou, a Grande Guerra teve seu papel moldando a performance da heterossexualidade masculina e ela perturba. Sexo antes do casamento e extraconjugal não eram vitais para a concepção da masculinidade. Um novo código de conduta foi revelado, o comportamento masculino oculto, mas aceito. A história é agora. Nas minhas viagens pela Europa, senti que eu, branca brasileira, não era branco o suficiente lá. Nem o polonês loiro de olho azul era branco o suficiente. O recorte não só de classe, mas de raça se revelava em qualquer contexto. Era normal falar que alguém tinha cara de polonês e estava no oeste para fazer trabalho braçal. Eu, como latina, provavelmente estava na Europa Ocidental para achar um marido para me legalizar, conseguir um visto. Querendo ou não, são sempre eles nos melhorando.
A memória da Grande Guerra e a conjuntura conflituosa contemporânea nos apresenta a cada minuto com a dor e com o terror que muitas vezes é ser uma mulher pobre quase sem opções. É preciso evitar desviar o olhar e lutar contra as estruturas patriarcais, supremacistas e estatais de poder. Há diversas formas de resistir, e uma das mais acessíveis é minar as concepções de masculinidade abusiva em volta e dentro de nós sempre que possível. A Vila Mimosa não é um lugar de bueiros e camisinhas como a Globo prefere retratar. Pode ser um lugar para fazer amizades, ouvir rock ao vivo, dançar ao som de reggae no vinil, tomar ótimos coquetéis e comer refeições vegetarianas. A entrada é um portal, um trilho elevado industrial antigo com juntas de aço como a da Torre Eiffel, onde o trem para a Central do Brasil passa com um som suave. Precisamos ver a beleza no sobreviver para reunir forças para combater o que está nos matando. Tudo ao redor é resistência, e aqui se esconde a energia para continuar a luta. Europe is falling apart. 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 In the absence of war, we are questioning peace. In the absence of God, we'll pray to police. Oceans of people, oceans of soul. Oceans of people, oceans of soul. But the minds are captured. But the minds are captured. But the minds are captured. Europe is falling apart. Europe is falling apart. Europe is falling apart. Europe is falling apart. Europe is falling.